Tá lento o Teams. Compartilhar. Estão vendo minha tela agora? Sim, dá para ver. Sim, professor. Sim? Sim. Então, vamos seguir com o mesmo tema de comparação de características populacionais com as variáveis quantitativas. Então, da mesma forma, temos duas perguntas que vão nos guiar sempre. Então, eu já sei que as variáveis são quantitativas e estou comparando duas populações. Então, quando eu estou nesse caso, duas perguntas se colocam. A variável de interesse pode ser descrita por uma normal, as amostras são independentes. Então, nós já vimos, né, o caso da aula passada, o teste U de Mann-Whitney, ou também chamado de Wilcoxon-Mann-Whitney. Quando a variável de interesse ou sua transformada não pode ser descrita por uma normal, mas as amostras sim são independentes. Então, hoje nós vamos ver o teste de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras e o teste de Kramir-von Mises. Então, seguindo. Então, o teste de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras tem como objetivo comparar funções de distribuições populacionais a partir de duas amostras independentes. E esse teste de Kolmogorov-Smirnov foi proposto por Smirnov em 1939, a partir da proposta de Kolmogorov de 1933. Lembrando que Kolmogorov é aquele gênio matemático russo. Aliás, ele é soviético, ele nasceu no Império Russo e, né, que logo se transformou na União Soviética. Então, ele tem, assim, uma vida, né, muito interessante, que ele se manteve, né, muito reconhecido, grande matemático, né, foi aquele que fez toda a teoria axiomática de probabilidade, num momento, né, de convulsão muito grande, convulsão social, política, né, do seu país, né, que transforma em União Soviética, e ele vive, né, praticamente toda a sua vida na União Soviética, passa por todas, nesse momento de 30, o grande expurgo de Stalin, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele consegue sobreviver a tudo isso, e com muito reconhecimento. Então, aí estão, né, as figuras, Andrei Kolmogorov e Nikolai Smirnov, e que eles propuseram Smirnov nesse artigo, que a partir de um estudo de Kolmogorov propõe, então, usar a métrica proposta por Kolmogorov, da distância entre a função de distribuição empírica e a função teórica, que era a distância de Kolmogorov, para aplicar em duas distribuições para duas amostras independentes. Então, o famoso teste de Kolmogorov-Smirnov, ou também conhecido como teste de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras, consiste em comparar duas funções de distribuição, f de x e g de x, a partir das distribuições empíricas S1 de x e S2 de x, e verificar se existem semelhanças entre elas. Então, a gente já sabe o que é uma função de distribuição empírica. Então, aqui nós temos os dados. Novamente, eu vou usar a notação x e y, lembrando que se trata de uma única variável aleatória, medida com a mesma métrica, mas em dois grupos populacionais
aí distintos e que eu estou representando aqui por duas amostras. Aquela que é do primeiro grupo, a amostra 1, que eu estou falando que a variável aleatória é x, nomeando como essa métrica x, tem n observações, e a variável aleatória y, que tem a mesma métrica, é a mesma coisa, né? Tem m observações na amostra, ok? Então, da mesma forma que o teste de Kolmogorov, que nós já comentamos, trata-se de uma amostra aleatória e uma escala de mensuração ao menos ordinal. Então, aqui eu estou comparando duas funções de distribuição teóricas, F e G. A diferença de teste de aderência, que eu tinha uma F que eu ia... como é que é? Que eu propunha como aquela que descreveria o conjunto de dados. Aqui eu tenho duas distribuições que eu não sei, são desconhecidas, mas meu interesse é se elas são semelhantes. Esse que é o meu interesse. Eu não estou querendo saber qual é essa função, qual o modelo probabilístico, mas eu quero saber simplesmente se essa variável aleatória que está sendo medida em dois grupos diferentes, grupos independentes, se elas são semelhantes. Então, eu estou comparando populações ou grupos populacionais, ou dentro de uma população, né, subpopulações que são separadas por categorias de uma outra variável aleatória de interesse. Então, como nós já vimos no teste de Mann-Whitney, o teste de Kolmogorov tem como hipóteses aquelas hipóteses que, né, feitas sobre igualdade, diferença, ou, né, a gente vai direcionando o sentido, né, da desigualdade entre F e G. Então, o primeiro caso é um teste bilateral, f de x é igual a g de x, essa é a minha hipótese nula, contra a alternativa de f de x é diferente de g de x. Quando eu tenho evidências que as duas têm uma diferença num único sentido, ou seja, as f's não se entrelaçam, elas estão separadas, todas as observações estão no mesmo sentido, seja para maior ou para menor, eu então posso direcionar a hipótese alternativa para maior ou para menor. Até aí, tudo bem? Perguntas? Vamos fazer uma pausa para águas. Professora, a gente, então, para direcionar hipóteses só se elas estiverem completamente descoladas? Descoladas, todos os pontos. Tá. Porque se ela está entrelaçada, tem um entrelaçamento, eu vou para a diferença. Certo? Então, eu vou me basear, né, esse teste, a estatística de teste, que a gente já sabe o que é a estatística de teste de Kolmogorov e Smirnov, que é uma distância máxima. Oi, Matheus, bem-vindo. Você está com máscara atrás de você. Vocês estão coloridos hoje. Combinando, muito bem. Eu estou feliz, porque hoje não é um dia. Que mandou esse fundo. Ficou pedindo tempão para o Rafael. Ficou pedindo um tempão para abrir a câmera, para colocar o fundo. Muito bom. Vocês deviam fazer um mosaico. Eu vou tirar fotos. Olha, por favor, a gente podia fazer uma foto de galeria com todos, com um fundo bem colorido, e a gente publica assim, né, em algum lugar para mostrar quão divertida está sendo essa aula de estatística. Olha, a gente se inspira e tal. É muito bom, não é? A gente tem uma aula de estatística depois do almoço, à tarde e tal.
Eu lembro quando eu tinha aula de inferência. Minha aula de inferência, pausa para comentários. A minha aula de inferência foi com uma professora maravilhosa, fundadora do Departamento de Estatística, a professora Gilceia Sarmento Malvar. Estatística maravilhosa. Ela faleceu já tem uns 10 anos, mas era às 2 da tarde. Gente, ninguém merece ter aula às 2 da tarde. E agora eu dou aula às 2 da tarde. Eu compreendo muito como é difícil ter aula às 2 da tarde. Então, você tem que ter um café, tem que ter uma coisa, tem que... Então, vocês felizes aí, eu tô me sentindo o máximo, né, com a audiência de vocês. Então, obrigada pela audiência aí. E vamos seguir. Muito bem, Gabriel Veras. Você não está com fundo colorido, mas estamos vendo aí o seu quarto. É seu quarto, é? Muito bem. E proximamente eu vou perder esse meu escritório, vou ficar ambulante novamente aqui dentro de casa, porque a minha neta está chegando, a segunda está chegando da China proximamente. Então, aqui ela deve ocupar esse quarto aqui. Mais uma que vem da China. Vamos ver, ela deve estar... O voo foi cancelado, eu estou assim, meio que na expectativa, se ela embarcou, não embarcou, se embarca amanhã, como é que faz? E a vida não é fácil. Mas sigamos aqui falando de estatística e de Kolmogorov-Smirnov. Falar de Smirnov é bom que a gente lembra, né, de uma caipirosca, alguma coisa assim, né, para celebrar o dia. No final do dia a gente pode ter um relaxamento, tudo. E Kolmogorov, né, quando você fala Kolmogorov e Smirnov e fala para o leigo, o pessoal fez, uau, nossa, vocês sabem muito, né? Então você fala difícil. Estou trabalhando num teste de Kolmogorov-Smirnov. Aí todo mundo, uau! E os economistas gostam muito dessa distância. Então, eu tenho uma assistente, né, que é uma pesquisadora de PNPD, de pós-doc, que a tese de doutorado dela, ela usou, né, uma métrica também muito baseada nessa distância de Kolmogorov, que na economia chama-se... Andréa que deve lembrar disso. Andréa, como é que chama? Esqueci o nome, mas é uma métrica de distância também. Então, é uma métrica muito conhecida, né, muito utilizada. Então, vamos seguir aqui, né, falando qual vai ser a nossa estatística de teste quando a gente está, né, trabalhando com um teste para 2 amostras independentes, usando a estatística proposta por Kolmogorov e Smirnov. Então, eu tenho 2 distribuições empíricas. O que são distribuições empíricas? Isso vocês têm que... Não pode ter dúvida. O que são distribuições empíricas? É a função de probabilidade acumulada com base nos dados amostrais. Então, o que é? Eu vou pegar n de x, ou seja, o número de observações até o valor x, e dividir por n. Então, essa é o S1 de x, é a primeira função de distribuição. E a segunda função de distribuição nada mais é do que m, ou seja, o número de observações da segunda amostra até o valor x, dividido por m. Ok? Então, eu tenho, né, 2 conjuntos aqui de valores que correspondem às funções de distribuição empírica da amostra 1, que provém da população ou subpopulação, né, que eu estou considerando o grupo 1, e aqui o grupo 2. E esses 2 grupos ou 2 amostras são independentes. Ou seja, o que é a independência entre as amostras? Os valores obtidos nessa amostra 1
não influenciam, não tem nenhuma correspondência, não tem nada a ver com os valores obtidos na amostra 2. Alguma dúvida sobre as distribuições empíricas? Não? Muito bom. Então, qual que é a estatística de teste? A estatística de teste nada mais é do que você vai fazer uma diferença entre as duas distribuições empíricas no ponto X, no valor X. Você vai ver qual é o valor de S1 no ponto X e qual é o valor de S2 no ponto X. Você vai ver a diferença vertical máxima, ok? E nós vamos fazer da mesma forma, se o teste for unilateral, né? A gente vai ter sempre a distância no valor positivo, ou S1 se está acima, nós vamos ver S1 menos S2. Se for ao contrário, S2 menos S1, ok? Vamos trabalhar aqui, então, com o fato vamos trabalhar com essa distância máxima em módulo, porque aqui é em módulo, que é o teste bilateral. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui, acho que o Bussab não traz isso, ele traz o teste Kolmogorov, agora eu esqueci se traz acho que sim, ele trabalha com o teste Kolmogorov e Smirnov. Então, as distribuições exatas das estatísticas de teste T, T+, e T- são obtidas ao considerar todas as combinações possíveis para a ordem dos valores de X e Y, como no caso do teste de Mann-Whitney. E os quantis para as estatísticas de teste são H0, sob H0, quer dizer, são apresentados nas tabelas 19 e 20 do livro do Conover. A tabela 19, quando N igual a M, e a tabela 20, quando N diferente de M. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo dos outros testes do Mann-Whitney que nós mostramos. Depois a gente pode fazer isso tudo no R. Eu acho que foi o Robertson que já pôs, né, um início do script no R para fazer os testes de Mann-Whitney e o teste T, que nós falamos na aula passada. Então, nós temos aqui, né, queremos comparar os efeitos de duas dietas, e aqui o ganho de peso segundo a dieta A e segundo a dieta B. Como é que nós vamos fazer isso usando o teste de Kolmogorov e Smirnov? Então, para fazer um teste de hipótese, a primeira coisa é definir as hipóteses. Primeiro passo, nós temos que definir a hipótese e... Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa no chat. Obrigado, Robertson, de novo. Ótimo. Ok. E nós estamos fazendo um teste bilateral. Então, primeira coisa, para calcular a estatística de teste, nós temos que ordenar os dados e obter as funções de distribuição empíricas para x e y, ou seja, o S1 de x e o S2 de x. Como é que a gente vai fazer isso? Vejam, olha que interessante. A gente tem os valores, a gente põe os valores de x, todos os valores possíveis que foram observados. Vejam, eu ponho todos os valores observados, que vai de 8 até 18. Tá certo? Todos os valores, inclusive aqueles que não foram observados, porque eu tenho uma função de distribuição. Então, a minha amplitude vai do valor mínimo 8, que acontece no grupo B, ao valor máximo 18, que acontece no grupo A. Então, para cada um dos valores de x, eu vou calcular S1 de x e S2 de x. Vejam, S1 de x sempre vai ter como denominador
o tamanho de amostra N. Qual é o tamanho de amostra? 6. Nós temos 6 valores observados. Enquanto que no S2 nós temos 9 valores observados. Então, vejam que aqui eu começo 8. S1 de x, se eu for, qual é a acumulada até 8, até o valor 8, né? A função de distribuição empírica da primeira amostra. É 0, não ocorreu nada ainda. Então, o valor 8, 9, 10 não tem nenhuma ocorrência no primeiro grupo, primeira amostra. Então, S1 de x é 0. Enquanto que S2 de x começa no valor 8, 1 sobre 9. O valor 9 não ocorre, então continua 1 sobre 9. Ocorre o valor 10. No valor 10, então acrescenta mais uma observação, fica 2 sobre 9. E assim sucessivamente, eu vou fazendo para S1 até o valor 18. Vejam que no valor 16, eu já cheguei no valor 1 em S2. E aqui está o gráfico ao lado da função de distribuição, as duas funções, as duas distribuições empíricas, que é a nossa dita função escada, né? Vai em escada aqui. Então, nós temos que agora buscar qual é o máximo. Qual é o máximo dessa diferença vertical? Então, vamos lá. Professora. Vejam. Então, eu faço todas as distâncias possíveis, tá? Quanto é o S1, certo? Aqui eu estou S1 e esse daqui em módulo. Então, eu vi que a distância máxima ocorre aqui no ponto 13. E a distância máxima é 0,5556. Ok? Dúvidas até aí? Professora, não seria o caso de, por exemplo, a gente plotar as duas e depois formular a hipótese? Que aí acho que caberia mais uma unilateral, né? Em vez de fazer... Depois a gente pode fazer unilateral. Entendi. Tá bom? Tá. Isso é muito fácil aí, quando você plota e você fala assim, por que vou fazer unilateral? Porque eu vou ganhar eficiência. Todo teste unilateral, você não está distribuindo como é que é? O nível de significância nas duas caudas. Você está considerando uma cauda só. Mas isso, quer dizer, na prática, né, você vai colocar isso, você pode colocar até a posteriori, isso, tá certo? Porque você poderia ter feito e aí, muitas vezes a gente começa com um teste bilateral e depois direciona. Então, aqui é o T, o nosso T. Então, a gente pode ir, né, nosso critério de decisão, ao nível de significância de 1%, na tabela 20 do Conover, nos dá o valor 13 sobre o 18 para o quantio 99. Então, eu peguei teste bilateral, N1 igual a 6, N2 igual a 9. Então, neste caso, a hipótese nula será rejeitada se o valor da estatística T calculada a partir dos dados amostrais for maior que o quantio W1 menos P dado pela tabela. Então, 13 sobre 18 é 0,7222. Então, como o T é menor que o nosso quantio, a gente fala que não há evidências para rejeitar H0. Ou seja, não há evidências para se afirmar que as diferenças entre as dietas sejam significativas. E a gente pode fazer o teste unilateral também para verificar isso. No R, a gente utiliza o comando ks.teste.
Então, usa o mesmo comando ali. Então, o Robertson pode agregar aí para vocês, por favor, mas usando, né, os conjuntos de dados A e B. Então, já tem o t.teste, wilcox.teste e pode agregar o ks.teste. Então, agregando o ks.teste, no nível de significância de 99%, você vai ter também o resultado que vai ser esse de aceitação da hipótese. Ok? Podem fazer no R? Sim. Depois eu comento isso aqui. Vamos fazer? Então, os dados já estão aí com o Robertson. Deixa eu ver aqui. Todo mundo fazendo? Abra o seu R. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Copiando aqui do... Aqui é 11, 11, 12, 16, 12, 13, 8, 10, 13. Ok? Então, t.teste. A gente tem que pôr... Será que ele vai... deixa eu ver. Eu acho que aqui é no básico, né? Aqui, ele pôs somente isso. Deixa eu pôr aqui para... Então... Então, eu não pus nenhuma observação. Aqui a gente pode pôr... Deixa eu pôr um help aqui para a gente ver. Nossa, meu computador está lento. Tudo lento. Desculpa, gente, mas está lento. Então, veja, eu tenho que pôr aqui, eu posso pôr uma alternativa, senão ele vai pôr um teste bilateral, se eu não puser nada. E eu posso pôr aqui pair igual a false, que é o default dele, e variância, nesse caso, a gente tinha que variância era o quê? Cadê? Variância
Eu posso pôr aqui variância ponto igual a true. Ok? Porque a gente viu, e senão ele faz 95%, né? Então, a gente pode pôr aqui a 99, não é? Igual a 0,99. Então, vejam aqui. Gente, que lento que está hoje. Então, você veja, quando ele fez que as variâncias são iguais, eu tenho como grau de liberdade 13. Se as variâncias são diferentes, olha o grau de liberdade. Vai ser calculado naquela expressão gigante que a gente já viu, já vai dar uma aproximação de 9,99. Então, o que muda são os graus de liberdade. Vejam que aqui o p-valor, se fossem iguais, é 0,08634 e aqui é 0,07335. Tá? E a gente tá, claro, que ali era 95, aqui é 99% de confiança. Então, a gente tem aqui, né, a média de x e a média de y. Então, a gente chega que esse não é significativo, né, a diferença. Então, vamos fazer agora o Wilcox. Então, a gente tem o Wilcox. Deixa eu pôr aqui. E a gente tem que pôr a gente pode pôr o quê? Isso daqui, olha, pair igual false, a gente pode pôr isso daqui tudo, ele aceita, e o conf, ups, (0,99). Por quê? O que fez? Ah, olha só. Ele dá um warning. Quem que me perguntou sobre isso? Então, aqui ele está dando um warning, porque ele não consegue computar o valor exato de P, porque você tem, por causa, né, não é possível computar o valor exato de P, porque eu tenho uma amostra muito pequena aqui, com muitos empates, ok? Mas ele deu um P-valor, né, de 0,1084. Então, aqui ele está fazendo por uma aproximação, ele usa a correção de continuidade, né, e a gente chega com W igual a 41, então ele está trabalhando não com a somatória de YJ, mas com somatória de XI, certo? Agora vamos fazer o nosso KS. KS.teste A, B, então, de novo, KS, tá vendo? Com Kolmogorov, Smirnov, teste. Aqui você, né, pode usar a alternativa, ok? Aqui a gente pode pôr... Ops, não sai nada. Então, a gente pode pôr alternativa igual.
A gente vai pôr o quê? Vamos pôr... Deixa eu sair. Então, de novo, ele tem problema aqui, essas pequenas amostras, mas olha o D, o nosso T é o valor que a gente calculou, 0,556, e o p-valor 0,2165, certo? Então, aqui a gente pode pôr less, ali é o qual que estava maior? É a 1 que é maior, né? Acho que era 1, professor. Então, greater. Então, é less. Vamos pôr less. Eu nunca sei qual que é o sentido. O bom de computador é isso, é rapidinho a gente faz, ao contrário. Então, tá vendo? É a mesma distância que ele achou, né? O p-valor, só que agora a gente é a mesma coisa, só que a gente tem que mudar o alfa, em vez de ser 0,025, não, 0,005, a gente trabalha com 1% de um lado só, ok? Aqui ele vai trabalhando sem nenhum problema, você vai vendo só o p-valor, como sempre, né, acontece, e o seu alfa. Alguma dúvida sobre isso? Não? Tudo ok aqui. Então, é fácil, né? Calcular o simples, você tem o seu vetor de dados, você pode pôr como no data frame, somente especificando a sua variável, ele lê, sem nenhum problema. Cuidado quando você tiver no data frame valores não observados. Então, você tem que pôr aquela questão do NA e tal, ok? Para ele não considerar os missing values. Então, alguns comentários. Os quantis da distribuição exata das estatísticas de teste de Kolmogorov-Smirnov são apresentados para tamanhos de amostras NM menor ou igual a 40, que eu já falei na tabela 19, e para diferentes valores de NM menores que 20 ou 40, respectivamente, na tabela 20. Para tamanhos de amostras maiores, podem-se usar as aproximações de acordo com as expressões mostradas nas duas tabelas. Então, os p-valores podem ser calculados pelas expressões apresentadas por Conover, que está lá na teoria, ou como interpolações na tabela 19 ou 20. Então, vamos abrir a tabela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tabela. Ai, onde que está? Abrir a tabela. Tá. Algum comentário? Alguém quer já comentar alguma coisa? Oi? Oi. Falando sozinho. Tudo certo por mim, professor. Deixa eu ver aqui, vou colocar a tabela aqui. Então, vamos lá na tabela 19, só para vocês verem a cara dela. Então, tabela 19, olhem só. Ups. Então, aqui os quantis de Smirnov. O Conover chama de Smirnov apenas, que é o teste Kolmogorov-Smirnov para duas amostras.
Então, como eu falei no exemplo, nós tínhamos N igual a 6 e M igual a 9. Lembram? Então, N igual a 6, aqui são amostras iguais. Então, N1 igual a 6 e N2 igual a 9. Então, a gente chegou naquela quantio de 13 sobre 18, que corresponde a 99%. Vejam que aqui a diferença, né, tá para quantias menores. Para quantias maiores, você tem praticamente, vai se aproximando também, né, as questões de teste bilateral e unilateral. Então, aqui você tem a tabela para valores de N e M diferentes, e na tabela 19 para N e M iguais. Então, só tem, né, um valor aqui, porque N e M são iguais. E a aproximação para N maior que 40 são essas expressões aqui no final da tabela. Vocês estão vendo? Correspondente para o intervalo, o 1 menos alfa aqui. Ok? E aqui você também tem as expressões, para você ter uma aproximação para maior que 40. Certo? A gente Sim. tem um limite bom de uma amostra para a gente testar isso aí, para não cair naqueles erros de frequência? Não tem, você tem que verificar, porque muitas vezes você vai começar a aceitar, e tudo, o p-valor vai ser muito pequeno. Então, qualquer diferença, conforme aumenta a amostra, qualquer diferença fica significativa. Se toda diferença é significativa, sempre sua ferramenta, seu instrumento de aferição, ele não é bom, ele sempre está dando o mesmo resultado. Então, você pode atribuir isso ao tamanho de amostra utilizado, tá? E hoje é muito comum a gente trabalhar com tamanhos de amostras enormes. Então, a gente faz porque a gente quer detalhar e ter alguns detalhamentos, muitos cruzamentos. Então, isso tem que ser considerado quando você fizer, né, a sua comparação. Claro que você vai ter uma descritiva. Se na descritiva você já verifica que tem uma diferença, que tem uma suspeita, mas que a sua amostra é muito grande, e você vai... claro, se a amostra é muito grande, você está feliz, né? Porque você vai rejeitar. Mas se você tem uma diferença que é pequena você considera que não é tão grande assim, então você diminui o tamanho da amostra e verifica qual o tamanho da amostra que vai mudar muito essa sua decisão. Eu orientei já faz tempo até uma aluna da estatística, ela fez na área de saúde e depois decidiu fazer medicina. Acho que ela já formou em medicina. Ela formou em estatística e depois entrou para medicina. Mas nós testamos vários tamanhos de amostra, fazendo a gente estava trabalhando com regressão logística e a gente viu que tinha um problema de tamanho da amostra do conjunto de dados que nós estávamos usando. Então, a gente testou vários tamanhos de amostra para chegar num tamanho de amostra que, né, fosse razoável. Esse tamanho era mais ou menos entre 900 e 1000 naquele caso específico. Claro que vai depender, né, de quão detalhado você quer, né, os seus dados. Eu tenho, por exemplo, estou trabalhando com uma amostra de 10.000, mas como eu estou trabalhando com muitas variáveis, é multidimensional, multivariado, muita coisa não dá significativo que supostamente deveria dar. Mas também a gente reputa isso pela qualidade da informação da amostra, tá?
Então, você tem que ver o que diz a teoria. Então, tem muitos achados e tem uma construção teórica sobre o fenômeno. Se os seus dados vão contra aquilo que foi estabelecido teoricamente, você tem que fazer uma revisão nesses dados, você tem que rever, né, como foi a coleta, tamanho de amostra, e quem sabe continuar a pesquisa, ver outros resultados de outros centros de pesquisa, e para tentar verificar se esse seu caso é específico, né, a exceção da regra, ou houve algum problema realmente no desenho ou na coleta dos dados. Então, isso sempre justifica a continuidade da pesquisa. Novas amostras, né? Então, você vai refinando, né, a sua pesquisa, aprimorando os seus instrumentos de observação, de coleta de dados, e assim você pode ir ampliando o seu conhecimento sobre o fenômeno, tá certo? Mas tem alguns casos que realmente, né, você pode ser significativo, pode não ser significativo, porque tem outras variáveis envolvidas que você não considerou na sua modelagem. Então, isso é interessante. Então, nem sempre tudo tem que dar igual, no mesmo sentido. Mas você tem que estar bastante atento que esse resultado diferente não seja pelo tamanho da amostra, tá, que você está utilizando. Então, você tem que verificar se você tem amostras grandes, vai dar sempre significativo. Muitas vezes. Significativo, então é ruim, né? Sua métrica não é boa. Certo? Alguma pergunta a mais? Vou deixar o cachorro parar de latir. Professora? Professora? Ela tá te ouvindo, só tava mutada. O cachorro estava latindo muito, então parei um pouco. Sim. Esses testes não paramétricos, eles têm problema com a amostra grande, então? Qualquer teste, não é o paramétrico, é qualquer teste. Ah, tá. É a filosofia do teste de hipótese. Porque qualquer teste, o que é a estatística de teste? Eu comparo a minha observação da amostra, né, com algum valor teórico. No caso da diferença, eu estou calculando a diferença observada com a diferença teórica, que é zero. Isso é a comparação. Então, quando eu ponho um número muito grande de amostra, então, essa minha estatística, a variabilidade dela, que a variabilidade da estatística sempre depende do tamanho da amostra, a variabilidade da minha estatística vai diminuir com o aumento do tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor a variabilidade da minha estatística. Então, eu vou tender a rejeitar H0, conforme aumenta o tamanho da amostra. Então, o teste T de student também. Qualquer teste o teste Z, por exemplo, uma média, o teste Z para proporção, o teste quadrado, qualquer teste vai ter essa tendência de rejeitar H0 quando a amostra cresce. Ao contrário, para amostras pequenas, eu tendo a aceitar H0. Por isso que esses testes que foram desenvolvidos, que a gente está vendo aqui, eles são muito aplicados para pequenas amostras,
quando a aproximação anormal é muito ruim. Se a aproximação anormal é ruim, eu tenho um instrumento que não é adequado para medir essas diferenças. Eu vou estar com um viés. Então, eu tenho, né, testes que são mais apropriados no caso de amostras pequenas e que a normalidade não é verificada nos dados. Então, eu tenho aí ferramentas que são mais adequadas. Agora, tudo isso é relativo a amostras menores. Tá? Quando a amostra cresce, você tem milhões, então não tem jeito. Milhões, você vai rejeitar H0. E por isso que foram desenvolvidas outras técnicas. E quem desenvolveu isso foi o pessoal da computação. Então, você tem muitas outras técnicas, por exemplo, como machine learning, que vão ser técnicas baseadas nesses dados. Você vai fazer, né, você vai utilizar a informação intensamente. O que é um teste de hipótese? Olha a filosofia de um teste de hipótese. A filosofia do teste de hipótese, você tem uma distribuição que descreve o cenário de H0. Então, você tem o cenário de H0 que vai se comportar dessa maneira e você vai ver se aquelas evidências que você tem a partir das suas amostras, ela está em conformidade com aquele cenário teórico. Ok? Agora, quando você tem milhões de dados, você vai dar mais, né, vai ter mais protagonismo à sua observação. Então, você tem milhões de dados, por que você não pode extrair algo mais que aquilo, né, seja mais verdadeiro do que a sua teoria, né, a sua teoria anterior, o que você sabe sobre o fenômeno. Então, você está trazendo muitas evidências, uma enxurrada de evidências. Então, você vai, então, buscar, né, que é outra filosofia. Vejam que é filosoficamente diferente o olhar para a inferência estatística. Então, hoje a gente tem a possibilidade de usar intensamente, né, o conjunto de dados, as observações e tirar conclusões a partir dali. Tá? Que no passado isso era muito mais difícil, você tinha muitos cálculos envolvidos. Agora você aperta um botão, sai tudo e tal, você não precisa ficar, imagina, antes, invertendo matriz. Para você fazer uma regressão, você tem que inverter matriz, pronto. E aí uma matriz gigante, como é que você faz? Então, hoje você tem métodos numéricos eficientes, algoritmos cada vez mais eficientes, que te ajudam no cálculo. Antigamente eram as mulheres computadoras, né? Você tinha equipe de mulheres, que nunca aparece, só agora em filmes, que ficavam lá calculando. E por quê? Porque os computadores ainda eram muito, como é que se diz, nos primórdios da computação, né? Lá atrás. Gente, eu sou dos primórdios também. Eu lembro que eu ficava a noite toda na UNB esperando rodar um programinha pequeno e ficava lá à noite esperando, né? O que era o computador que ocupava um módulo do subsolo do ICC, um módulo enorme. Hoje, o tempo que você faz no seu celular, assim, talvez 100 vezes menos o tempo do que a gente gastava. Se bem que era bem divertido fazer programas à noite no subsolo da UNB, né? Quer dizer, programas computacionais, claro, né, que a gente fazia. Então, todo mundo estudando, etc. Né? Mas é uma evolução. Em pouco tempo,
né? Houve uma revolução muito grande e a estatística está acompanhando isso. E, então, muitos desses métodos, eles são aplicáveis, é muito interessante a gente entender, porque ele está aí, mas você pode verificar em pequenas amostras como é que ele... Né? E às vezes a gente tem pequenas amostras ainda, porque alguns fenômenos são difíceis de serem observados. E uma observação pode ser caríssima de se fazer, né, de se obter. Então, ainda são válidos esses testes. Então, aqui é para você conhecer todas essas ferramentas, não é? Ok? Respondi um pouco a pergunta? Ok, respondeu, professor. Ótimo. Então, agora, vamos para o próximo teste. Ops, cancelar aqui. Continua vendo minha tela? Sim. Se eu conseguir aqui, pô. Volte. Então, continuando com a comparação de duas populações, a variável é quantitativa, nós temos as nossas perguntas, e vamos agora ver o teste de Cramir-Von Mises, que também trabalha com os dados não normais, mas com amostras independentes. Então, aqui, lembrando que o critério que nós já vimos no teste de Anderson-Darling, eu comentei com vocês, né? Ele foi proposto para o Cramir e Von Mises para comparar uma distribuição empírica com uma função de distribuição teórica. E isso era dentro dos testes, né? Dentro daquela... essa época, né, década de 20, 30, desenvolveu-se muito a questão dos testes de aderência, né, melhorando, né, ferramentas mais adequadas para testar um ajustamento a uma distribuição teórica. Então, a utilização do critério para testar a igualdade de duas funções de distribuição foi proposta por Anderson e Darling, em 1952. De fato, Cramir e Von Mises não estão na origem da proposta desse teste aqui, que nós vamos ver. Mas Anderson e Darling decidiram homenagear os seus precursores. Então, quem que propôs o teste é Anderson e Darling, mas foi nomeado de Cramir Von Mises. Ok? O Von Mises, ele é irmão do grande economista Von Mises, só que esse é o estatístico Von Mises, austríaco. E quem é da área de economia conhece o economista Von Mises. Então, o teste consiste em comparar duas funções de distribuição, f de x e g de x. Vejam, dentro a ideia original dessa comparação é a de Kolmogorov, né? E lá atrás, então bem antes, Kolmogorov já propõe essa comparação para o teste de aderência. E ele foi, então, ampliado para a comparação de duas distribuições empíricas, S1 de x e S2 de x. E nós vamos verificar a semelhança entre elas. Então, a proposta, vejam, é praticamente o mesmo contexto do teste de Kolmogorov-Smirnov. Algum comentário sobre isso? Não? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo, professor. Ótimo. Ai, que bom. Ai. Então, vamos lá. Então, da mesma forma, nós temos aí... nós temos a nossa amostra, que ela é ordenada. Lembrar sempre que nós estamos trabalhando aqui com estatísticas de postos. Aqui é uma função de distribuição empírica que a gente ordena também os valores.
Nós temos N observações de X e M observações de Y, a mesma coisa. X e Y é a mesma variável aleatória, com a mesma métrica, que pode ser comparada. Ok? Nós também estamos na escala de mensuração ao menos ordinal. Nós temos como hipótese f de x igual a g de x para todo x e f de x diferente de g de x para pelo menos um x. Esse daqui a gente vai trabalhar apenas o teste bilateral. Então, da mesma forma... Ops, passou demais. Passou de menos. Aqui. Então, é o mesmo slide de Kolmogorov e Smirnov. Nós temos S1 de x e o S2 de x. Como é que a gente constrói? Nós já aprendemos a construir. Então, põe todos os valores de x e nós vamos, então, obtendo, somando o número de observações naquele conjunto de dados até o valor de x. Ok? Então, nós temos S1 e S2 construídas. Depois, a estatística de teste é baseada naquela estatística de teste de Anderson-Darling, que nós vimos anteriormente, mas que nós não trabalhamos muito com ela. Eu só mostrei para vocês, mas a gente não trabalhou, tá? Mas vejam só, aqui a gente tem, né, é só uma questão de contas. Então, a estatística de teste é definida com base na diferença entre as duas distribuições empíricas, S1 de x e S2 de x. Neste caso, contrariamente a Kolmogorov e Smirnov, todas as diferenças serão consideradas na estatística de teste. Ou seja, eu vou somar todos os valores de S1 de x menos S2 de x no primeiro grupo. Então, eu calculo com base nas observações do primeiro grupo. Eu vejo o que é S1 de x e S2 de x. Nós vamos ver isso mais precisamente. Tá certo? Então, no primeiro grupo, eleva ao quadrado essas diferenças. E no segundo grupo, vocês estão vendo? Eu estou com YJ, aqui com XI, XI, YJ, YJ. Então, nós vamos ver como é que isso funciona. É muito interessante. Então, aqui tem uma continha a ser feita. Ok? As diferenças referentes a cada amostra são separadas e elevadas ao quadrado. Então, as diferenças relativas a cada amostra. Então, eu vou ver qual é o valor de S1 no ponto XI, que ele acontece somente na amostra 1. Qual é o valor de S2 no ponto XI do grupo 1? Então, faço essas diferenças. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter N diferenças no primeiro grupo e M diferenças no segundo grupo. Essas diferenças vão ser elevadas ao quadrado e somadas. Ok? Então... aqui algumas observações. A distribuição assintótica para a estatística T foi apresentada por Anderson e Darling em 1952. A distribuição exata para amostras pequenas foi proposta por Anderson em 1962 e Bohr em 1963 e 1964. Então, da mesma forma que os quantis para a estatística de Kolmogorov e Smirnov, a distribuição exata é obtida ao considerar todas as possíveis combinações para a ordem dos valores x e y, como no caso do teste de Mann-Whitney. Isso está muito bem descrito no Bussab. Então, tem um capítulo do Bussab, que eu acho que é o capítulo 13. Vocês vejam todo como ele trabalha, né, com todas as possíveis combinações de valores. Ok? E como chega essa distribuição exata. Esse vai ser um desafio que nós vamos trabalhar também, né? Vai ser uma atividade desafio para vocês. Os quantis para T sobre H0 foram apresentados por Anderson Darling e estão na página 464 do livro do Conver. E ao final desta apresentação. Então, não tem uma tabela, mas somente alguns valores. Então,
No caso do nosso exemplo, nós vamos fazer aqui como é que é, o mesmo exemplo, ok? O teste de Cramival-Mises com 1% de significância. As hipóteses são idênticas, vocês estão vendo que estamos falando sobre funções de distribuição, e aqui é o teste bilateral. Vejam como é que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho os valores de x. Quais são os valores de x? Os x que ocorre, lembra que eu fiz o x de todo intervalo para o Kolmogorov-Smirnov? Só que aqui eu vou considerar o primeiro grupo. Então, eu pus em vermelho os valores do primeiro grupo, que são, eu tenho 5 valores diferentes, porque qual é que se repete? 15 se repete, né? E aqui eu tenho os valores do segundo grupo, y. Então, aqui eu calculo S1 de x e S2 de x. Só que vão me interessar apenas as diferenças nos pontos, nos valores que eu observei dos pontos observados no primeiro grupo, ou seja, na primeira amostra. E aqui, somente os pontos observados na segunda amostra. Está claro? Sim. Ficou bonitinho, não ficou isso? Gente, pensar nessa apresentação foi assim... Mas ficou claro para vocês? Ficou didático, ficou bom. Para mim, Ficou claro, professor. para mim ficou claro, professor. Agora clareou. Então, agora eu peguei as diferenças que ocorrem no primeiro grupo, elevei ao quadrado e somei, 0,34. Peguei as diferenças do segundo grupo, elevei ao quadrado e somei. Então, a estatística de teste nada mais é do que a soma dessas diferenças ao quadrado, que estão aqui, mais esse valor aqui, que depende de N e de M. Então, nossa estatística de teste é 0,2230. Ok? Aqui são os quantis para a estatística de Cramival-Mises, e apresentados por Anderson e Darling em 1952 e que estão lá no Conover. Então, aqui a gente já tem alguns valores, olha só, considerando esses quantis, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50, 0,60, 0,70, 90, 95, 99, 9999. Certo? Então, se a gente fizer um teste bilateral aqui, né, é sempre bilateral, de 1%, a gente vai ter 0,743, é isso? Então, a gente tem aqui o 0,743, nós vamos comparar com o nosso valor calculado, que é 0,2230. Então, como T é menor que W menos P, não há evidências para rejeitar H0. Ou seja, não se pode afirmar que as diferenças entre as diáceas sejam significativas. Esse teste não está implementado no R ainda, vocês podem implementar, mas ele aparece em outros, ele aparece no SAS, ele aparece no Stata, ele aparece no SPSS, acho que no Stata aparece também. A Andréia Cabelo, que trabalha com Stata, então podemos ver, com certeza aparece no SPSS e no SAS, ok? Sim? Sim. Ok. Acabou. Ó, foi rápido. Tá parecendo aquele tomou injeção. Doeu, gente? Não? Esse calor doeu. Doeu? Que coisa. Uai, você tomou vacina, Matheus? Não, é porque ela fez uma Não. comparação, entendeu? Tipo, uma injeção Doeu. com a aula. A aula doeu, pô. Tô quase Pois morrendo. eu estou muito feliz, porque olha só, mandei instalar um ar-condicionado
porque realmente tá. Só que eu vou perder esse quarto, então agora eu estou indo para o espaço, não sei onde que eu vou dar aula. Semana que vem, se minha neta chegar, então vamos ser, e nem pode ser itinerante. Eu adoro ser itinerante, mas agora não dá para ser itinerante. Mas então o local que eu darei aula daqui para frente será uma variável aleatória. Muito bom. Então, nós estamos cedo ainda. Algum comentário? Todo mundo tranquilo? Professora, só para ver se eu entendi, esses últimos testes que a gente aprendeu nesse último conjunto de slides, era para ver, a gente não está comparando com uma distribuição teórica, a gente está só vendo se a distribuição das duas amostras diferem, ou se elas pertencem à mesma população. É isso? Na verdade, eu estou comparando se aqueles. Nós estamos comparando medidas de posição ou funções de distribuição. Eu quero falar se tem diferenças entre aqueles dois conjuntos de dados. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui, vamos pegar o R, será que eu tenho aqui? Tem uma amostra de vocês? Vocês podem fazer numa amostra. Ai, será que eu tenho aqui? Eu teria que ler alguma coisa. Eu não preparei aqui. Eu tô com. Eu não sei onde que tá as minhas amostras. Deixa eu ver aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, um exercício comparando, por favor, aí vocês têm, né, as notas de matemática na amostra de vocês. Peguem a amostra de vocês e peguem a nota de matemática. Será que a nota de matemática é diferente segundo homens e mulheres? Será que tem diferença? Será que os meninos tiram notas menores do que as meninas? Será que as meninas tiram notas maiores que os meninos? Podem fazer. Todo mundo está fazendo? Então, pegue sua amostra. A amostra geral, uma das amostras que a gente sorteou depois. Tanto faz, pode ser a amostra geral. Professor, aí a gente vai comparar um vetor de notas para homens, vetor de notas para mulheres, é isso? Isso. Então, se você está no data frame, você pode pôr x igual o seu, né? Por exemplo, dados, o cifrão, o nome da variável, que ele já. Ou você vai, por exemplo, você vai separar por sexo, né? Você vai comparar, você pode criar isso, né? Já criar sua base de dados. O que é homem, então você pode filtrar, certo? Você vai ter um vetor de notas de homens e um vetor de notas de mulheres. Todo mundo entendeu? Por quê? Porque a gente não está com duas variáveis separadas. Nós estamos com uma variável de notas e nós vamos separar em dois grupos. Então, tem que fazer um trabalho anterior. E aí a gente roda Kolmogorov-Smirnov? Vamos rodar todos.
Todo mundo está entendendo? Qual o nível de confiança, professor? Pode ser 95%. Aqui deu significativo para tudo. Compartilha com a gente, por favor. Todo mundo já fez? Então, muito bem. Então, você separou, né, por sexo. Então, você tem aí sexo A e sexo B. Muito bem. Então, você fez o teste KS, Wilcox. Cadê o resultado? Muito bom. Tá aqui. Ah, tá pedindo para você colar no chat. Tá vendo? Todos. Agora eu queria pedir para você, César, faz essa mesmo, mas numa amostra. Isso é a amostra tamanho 2000, não é isso? Isso, é do Pega banco. uma amostra tamanho 100 ou tamanho 30, pega a amostra tamanho... Faz por cima ou mantém isso aí? Pode fazer por cima? Pode. O que aconteceu? O p-valor tá bem maior. Eu aceitei, né? É. Agora põe 100. Não tem diferença, né? O de tamanho 100, o p-valor tá maior do que de 30. É, porque variou aí a amostra. Põe 500. Diminuiu um pouco. Uhum. Professor, eu não estou conseguindo interpretar muito bem os resultados. Qual que é o problema? Vamos ver. O que a gente está procurando, então, a gente não pôs a hipótese nula. Nós estamos perguntando se há diferença entre as notas de matemática segundo o sexo. Vamos fazer uma descritiva e faça uma descritiva dessas notas, por favor. Então, nós temos aqui que a média das notas dos... Quanto é?
Esse é masculino ou feminino? Isso é nota de matemática? São as Não, notas é português. É português, LP ali, ó. Então, são notas de português. Então, notas de português, aqui está lá em cima, ó, nota LP. Então, notas de português, vejam que os homens têm uma média menor que as meninas. Vocês estão vendo? Então, faz um box plot dessas notas aí, só para a gente ver. Obrigada, César, por ser o nosso... Eu nunca fiz com vetor, dá? Rola com vetor? Sim. Não? Sim. Gente, eu não sei programar muito assim, já fiz, mas... Isso. Não. Não, você tem que pôr o outro, a nota. Talvez... Você tem que pôr como é que chama? Como é que é a função? Certo. É um by qualquer aí. Como é que é o nome, gente? Aquele, né? Para agrupar por sexo? Facetar, eu acho que vai dar. Professor, eu estou falhando aqui. Falhando miseravelmente aqui. Muito bom, que eu gosto de ver, assim, alguém ajudando. Gente, tem gente aqui escrevendo no nosso... Ah, foi. Foi. Boa. Então, o que a gente vê bom, seria bom se tivesse as duas juntas, mas de qualquer maneira, a gente vê que um está mais deslocado, o B, né, está mais deslocado para cima na escala, um pouquinho. E se você pergunta, será que as meninas se saem melhor em português do que os meninos? Porque eu estou vendo que elas descritivamente, têm uma nota em média maior. Então, minha pergunta, eu tenho uma suspeita. Então, vou fazer um teste de hipótese. Então, quando a gente já sabe que a nota de português, vocês estão fazendo isso, né? Nessa unidade 3, vocês fizeram um teste de aderência e muitos aceitaram que é uma normal. Se é uma normal, então a gente pode fazer o teste T de Student para comparação. Então, vamos fazer só o teste T de Student, e aí eu comparo. Se eu tiver uma amostra de tamanho 30, se eu tiver Primeiro, o César apresentou a amostra de tamanho 2000, quer dizer, a amostra selecionada. Aí o p-valor foi muito pequeno. Mostra lá de novo o p-valor, que já estamos lá. Primeira rodada. Aí. Para baixo, aí. Não é isso? Então, aí em cima, isso. O p-valor foi 3,03, a menos 8. Ou seja, você está vendo que você rejeita H0. São muito diferentes.
Aí eu falei, vamos fazer com uma amostra menor, tamanho 30. Aí o tamanho 30, eu cheguei com um p-valor de 0,06. E se eu fizer com tamanho 100? Tamanho 100, a gente chegou com 0,335. Então, o que eu estou vendo é que eu vario, o tamanho 500 chegou a 0,11. Vocês estão vendo que, com tamanhos de amostras diferentes, eu começo, até menor que 500, eu aceitei todos. Aceitei H0, dizendo que não tem diferença. Mas um tamanho de amostra maior, eu já falo que tem diferença. Então, tem ou não tem diferença? Então, a essência de um fenômeno, ele não pode depender do tamanho da amostra. Eu vou falar se são diferentes ou não, isso é o fenômeno que eu estou analisando. E a minha decisão tem que independer do tamanho da amostra. Só que essa ferramenta que a gente está vendo, ela depende, ela é muito influenciada pelo tamanho da amostra que a gente está utilizando. Então, põe uma amostra tamanho 1000, só para a gente verificar aí que Soltei, professor? soltei. Uai. Tem alguma coisa ali que ficou faltando, talvez. Tem Não tem 1000 para cada sexo? Tá? Talvez não tenha. Não tem. Você gerou uma amostra 1000 para cada sexo? Não, você tem que gerar, é porque tá aí, não é uma amostra, é uma amostra só. É o de baixo que você tinha feito. Aí você gerou para cada sexo. Você tem que gerar uma amostra de tamanho 1000. E depois. E aí a gente quer comparar? E aí sim. Tá. Quer comparar o sexo. Então, sample 1000 sexo. Aquele P, lá. Primeiro seleciona e depois separa. Eu tô com uma amostra 1000. Não, é que você fez 1000 homens e 1000 mulheres. Não, eu tirei uma amostra 1000 e depois eu separei. Tá. Depois eu tirei só os homens. Depois eu tirei outra amostra 1000 e depois eu tirei. Não, na amostra 1000 você tem que tirar. Na mesma amostra. Senão não dá certo, né? Faz uma amostra de 1000 e muda em data só. Isso. Tipo, faz uma amostra de 1000 e aí troca o data por essa amostra de 1000 e gira. Isso. Mulheres. Para que serve esse pool aí no final? Ia perguntar a mesma coisa, o que é esse pool? Para eu tirar só aquele vetor dos valores, sabe, da nota. Eu fico só com os valores da nota, em vez de ficar com data frame, que aí não dá para passar para o teste. Ah, tá, para transformar num vetor. Que aí, se eu tivesse que passar direto, eu ia ter que usar um pipe de exposição aqui. Pronto. Olha o p-valor, já caiu bastante, vocês estão vendo? Uhum. Então, entre 500 e 1000, eu tenho uma mudança. É isso que eu estava falando para vocês. Né? Geralmente é isso, então a gente fica, retira, né? Às vezes é 800 e tal, porque às vezes dá, às vezes não dá, e vê
o quanto que a sensibilidade, ok? Então, você pode gerar, por exemplo, 1000 amostras de tamanho 500, para ver quais são os p-valores, quais são as estatísticas. Foi isso, um pouco isso que a gente trabalhou no KS, lá no KS não, no Kolmogorov. Lidforce, para você ver. Então, aqui eu não estou fazendo o teste de uma amostra para mostrar como é que funciona, eu estou ampliando esse olhar para vocês. Como é que é na prática? Na prática é isso, se eu trabalhar com amostras grandes, eu vou sempre rejeitar. Eu tendo a rejeitar. Se eu trabalhar com amostras pequenas, eu tendo a aceitar. Então, eu tenho que saber disso e trabalhar com amostras de tamanho mais conveniente e fazer esse jogo. Já que rapidamente você pode ver isso, quais são os testes, às vezes você não tem essa possibilidade, você tem uma amostra pequena, muito pequena. E claro que se você vai rejeitar, é porque tem muita evidência para rejeitar numa amostra pequena. Porque ela vai tender a aceitar a hipótese nula. Só se for muito, muito evidente. E aí, amostras pequenas, também você pode ver o que dá o Kolmogorov, Smirnov e o que dá o Mann-Whitney. A gente pode aplicar aí, então, o Kolmogorov, Smirnov e o Mann-Whitney para a gente... De qualquer maneira, vocês estão vendo que os valores... Ai, já não vi mais nada. Cadê o p-valor? Olha o p-valor, piquititinho. Isso é tamanho 1000, né? Isso, é com a amostra de tamanho 1000. Isso. E se você trabalhar com amostras menores, vai acompanhar o T um pouquinho mais. É claro que aqui é normalidade, então, como os dados são normais, está mais tranquilo, né? O T é o melhor indicado. Mas quando eu não tenho nada de normalidade, eu tenho uma simetria muito grande, então eu vou usar os outros valores, os outros testes, quer dizer. Ok? Compartilhe, então, esse script com os seus colegas. Mais alguma pergunta? Felizes? Acho que não, professora. Rafaela, muito bom. Ficou satisfeita? Tudo certo. Muito bom. Quem mais que está aí? Nós tivemos uma presença de quantos alunos? Cada vez menos, um número menor de alunos. Aqui é um teste de resistência. Quem ficar até o final, com certeza vai, com muita certeza. Não é com certeza, não. Com muita certeza será aprovado. Mas a aula de hoje teve pouquíssima gente, professor. Eu acho que na última aula teve 20 e poucas, quase 28, eu acho. Para você ver, como diz a Bíblia, né? Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a vida é assim. Mas, como estamos gravando, então todos podem também recuperar a aula de hoje, né? E fazer os exercícios. Falando nisso, eu vou parar a gravação. Então, terminando a aula.